Nós acompanhamos esta primeira entrevista coletiva e principalmente a primeira convocação de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira de futebol. Tem 2 compromissos pela frente, 2 compromissos fundamentais para a classificação do Brasil para a Copa do ano que vem. Primeiro enfrenta o Equador na altitude de Guayaquil, depois o Paraguai aqui em São Paulo na Neoquímica Arena. 23 nomes, alguns velhos conhecidos dos torcedores brasileiros, alguns que estavam sendo figuras constantes nas convocações de Dorival Júnior, algumas ausências, muito assunto para a gente tratar nesse 360 que começa falando de futebol, de esporte, de seleção brasileira e tem presença mais do que especial, Débora, aqui no estúdio comigo, Ludmila Kandal, nossa colega jornalista esportiva aqui. Boa tarde, Lud. E ao seu lado na tela aqui do 360, Débora, nosso também amigo, já foi meu colega de redação, Robson Morelli, manja tudo de futebol. Boa tarde para todos vocês. Morelli, vou fazer a descortesia porque eu tô com saudade de você, faz tempo que a gente não conversa. Daqui a pouquinho eu jogo a bola aqui para Débora e para Lud, mas Morelli, quero começar contigo com esse primeiro overview, não só das palavras de Carlo Ancelotti, mas primeiro dele explicar a ausência de Neymar, que obviamente toda a torcida ficava naquela expectativa, teria ou não teria Neymar, mas uma volta que já era mais ou menos esperada de Casemiro, com quem Ancelotti trabalhou no Real Madrid. Você aposta que Casemiro pode ser a grande referência para a equipe de Ancelotti e, quando possível, ele vai convocar Neymar novamente? Boa tarde, bem-vindo, Morelli. Eu aposto sim. Boa tarde, Yuri. É bom ver você também de novo. É bom ver a Débora, é bom ver a Lud. Peço licença de estar falando na frente delas. Foi legal a entrevista até agora, né? O Casemiro é um jogador de confiança total do Ancelotti. E já na primeira convocação ele coloca o jogador do meio-campo do Manchester United, que estava esquecido na seleção brasileira, na sua lista. Isso dá, Yuri, amigos, o tom do que vai ser essa seleção sob o comando do Carlo Ancelotti. Ele falou uma coisa interessante, ele conversou com o Neymar antes de tirar o Neymar da lista, porque o Neymar estava naquela lista larga de 50 jogadores. Ele convocou o Neymar nessa lista grande e depois tirou nessa lista menor de 23 jogadores. Falou com o Neymar, então existe um relacionamento, existe um respeito, ele está esperando o Neymar se recuperar totalmente, aliás, o Brasil está esperando isso, né? Para volte a figurar na seleção brasileira e volte a uma Copa do Mundo. Então isso me parece certo com as palavras do Ancelotti, com o nome do Neymar na lista, e agora só precisa de uma definição do contrato do Neymar no Santos. Já me falaram na Vila Belmiro que ele está para assinar, vai ser anunciado em breve. Então tem todo esse plano para trazer o Neymar de volta para a seleção brasileira. E o Casemiro pode até ser capitão dessa seleção, porque o que o Carlo falou dele o credencia para ser esse jogador em quem ele vai confiar o tempo todo, e todo treinador tem esse tipo de jogador dentro de campo no elenco. Então ele começa bem para mim e ele começa bastante agradável nas suas respostas. Agora, Morelli, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o 360, Débora e Yuri, que já estava aqui comigo. A gente acabou de acompanhar aí essa primeira convocação e me lembro da gente falar, logo quando o Ancelotti foi anunciado, que existia uma expectativa dele olhar para jogadores da Europa, né, onde ele acompanha mais, ele trabalha com nomes como Rodrigo, Vini Júnior, mas a gente vê nessa convocação muitos nomes brasileiros, né, que atuam por aqui. Vários jogadores do Flamengo, tem o Hugo Souza, novidade aí no gol, tem também o Estevão do Palmeiras. Que recado você acha que ele passa, Morelli, ao chamar esses nomes que atuam aqui também? Ô Lud, por enquanto eu acho que ele não passa recado nenhum. Por enquanto ele vai numa lista feita pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan, que são homens de confiança do novo presidente, já estavam na seleção. São os 2 representantes da CBF que estiveram com o Carlo, com o Ancelotti lá na Espanha, apresentando a lista. Eu acho que ele ainda precisa, e é o que ele quer fazer, conhecer as estruturas do futebol brasileiro e conhecer um pouco mais os jogadores. Eu acho que nessa primeira convocação, ele embarca
no que apresentaram para ele. Esse aqui sim, esse aqui talvez, esse aqui é legal, e aí ele compra a ideia. E tá certo, porque tem que ter gente também na comissão técnica, na CBF, que possa ajudá-lo nisso. Agora, eu acho que ele vai continuar olhando para o futebol brasileiro, Gerson, Hugo, Estevão, todos eles. Eu acho que todos têm chances de continuar na seleção brasileira, mas eu penso que ele é um treinador que vem para ganhar. Ele não fala de, pelo menos não falou até agora, ele só falou de Copa do Mundo, de levantar a taça. Então o trabalho dele me parece muito direcionado para ganhar a Copa do Mundo. E para você ganhar a Copa do Mundo num torneio curto, Yuri, você precisa ter os melhores jogadores do seu lado. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu acho que é com esses jogadores que ele vai trabalhar o tempo todo. Não vai ter lobby, não vai ter, convoca jogador do Brasil, não vai, eu acho que não vai ter nada disso. Eu acho que ele chega com carta branca, até pelo currículo que ele tem lá na Europa, no Real Madrid, nos outros times da Europa, 5 ligas europeias. Chega com esse currículo, com essa carta branca, para convocar quem ele quiser. E aí o Casemiro é a grande prova disso, que estava esquecido na seleção, morto até na seleção, e volta numa condição extraordinária como homem de confiança. Então eu penso que o recado que ele passa é assim: joguem futebol. Se vocês estiverem bem, eu vou estar olhando e vocês vão estar comigo na seleção. Independentemente de idade, de clube ou de qualquer outra condição. Para mim, esse é o recado que ele passa. E a lista dele, Ludi, a lista dele só tem jogadores em boas condições hoje. Amanhã a gente não sabe. Morelli, Débora Bergamasco falando contigo aqui de Brasília. Boa tarde para você, meu colega. Boa tarde, Lude também. Yuri, boa tarde com calma novamente. Morelli, gostaria, essa mensagem que você diz, ela é muito importante, porque é um estímulo justo para o jogador. Olha, é claro que ele falou que as relações interpessoais, elas são importantes, ele disse isso na resposta dele, na entrevista coletiva, mas quando ele passa, né, esse seu destaque de que, olha, joguem futebol independentemente se é novo, e ele falou, não quero se é experiente, se não é, e ele disse, né, não precisa ter uma cara agora, de imediato, eu não quero uma cara já consolidada, né, então ele dá essa mensagem da experimentação, de que ele está aberto, né, para essa experimentação. Agora, eu queria que você destacasse, para a gente fizesse uma análise, na comparação dessa lista do novo técnico com as últimas convocações do Dorival. Oi, Débora, prazer falar com você também. Olha, não tem diferença em relação ao que o Dorival estava chamando. Tá todo mundo aí, quase novidade, talvez, o Hugo, goleiro do Corinthians, mas certamente, Rodrigo Caetano e Juan falaram isso para ele. Duvido que ele tenha visto muitos jogos do Hugo defendendo a camisa do Corinthians, mas falaram, olha, ele tem feito milagres aqui no Campeonato Brasileiro, então ele merece uma chance. Vai ser, claro, no meu modo de ver, terceiro goleiro da seleção, mas é um treinador que passa exatamente esse recado. Se você estiver bem, se você estiver jogando, não importa se você tem 15 anos, 17 ou 33, você vai estar comigo na seleção. Então é justamente isso que ele passa para os jogadores brasileiros. Com o Carlo Ancelotti, Débora, a CBF é de treinador. A gente entende que esse problema de treinador questionável, de treinador que a gente coça a cabeça, será que vai dar certo? Como os últimos que a seleção teve, Fernando Diniz, Ramon Menezes, o próprio Dorival, todos eles a gente tinha uma certa dose de desconfiança, alguns até muito mais do que isso. Não tem mais isso. Então, a CBF e o próprio prestígio do Carlo Ancelotti, ele passa a bola para os jogadores. Olha, agora vocês vão ter que decidir, porque treinador, a gente está com um dos 3 melhores do mundo. Então, não tem mais essa desculpa de treinador ruim. Ele fala uma coisa importante do Vini Júnior. Não sei por que o Vini Júnior não tem a sua melhor versão na seleção brasileira. Porque lá comigo, no Real Madrid, ele foi eleito o melhor do mundo. Ele joga bem, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele luta, ele é excepcional.
E é mesmo, lá no Real Madrid. Na seleção, não. Então, é um desafio para o Vinícius Júnior também ser tudo isso na seleção brasileira. A gente tem um excelente treinador no comando e isso vai mexer demais com o jeito de trabalhar da CBF e também dos jogadores, dessa entrega dentro de campo.